Bom dia, meus queridos. Então, para mais uma aulinha hoje, continuando falando um pouquinho de temperatura, calor, quantidade de calor, e hoje a gente vai ver trocas, né? Na verdade, mudanças, falando mais bonito, né? Mudança do estado de fase, né? Como que acontece a troca de sólido para líquido, líquido para gasoso, tá? A gente vai discutir isso aí e vamos fazer umas continhas para ver quanto de energia a gente precisa para fazer essa mudança de estado, beleza? Então vamos botar aqui a nossa apresentação. Tela inteira. Começou, mudanças de estado. Está aqui a apresentação do começo. Peço desculpa aí desse primeiro slide ter bastante texto, tá? Mas é para vocês terem um pouquinho de texto ali no material de vocês. A gente vai discutir isso de uma forma mais simples, né? Para vocês ir compreendendo melhor isso aí. Então, os estados que a gente conhece, que a gente estuda, né, aqui no ensino médio, são basicamente os três, né? Sólido, líquido e gasoso, tá? Só que a gente tem outros estados, né? A gente tem esse condensado de Bose-Einstein aqui, que é um, é um estado da matéria quando a temperatura é muito baixa, lá próximo do zero Kelvin, né? Como nas outras aulas eu falei que acontece coisas estranhas com nessa temperatura, é porque começa a ter muitos efeitos quânticos. Então, nessa temperatura, o estado da matéria a gente chama desse condensado de Bose-Einstein, tá? Não é sólido, não é nenhum outro estado, é esse condensado de Bose-Einstein. E quando eu aqueço um gás numa temperatura demasiadamente alta, né, como acontece quando um raio cai, né, vocês veem um brilho, ou quando vocês olham para o sol, né, esse material, né, que ilumina, que emite essa luz, está num outro estado outro estado físico que a gente chama de plasma, tá? Mas não se preocupe, esse condensado Bose-Einstein e o plasma a gente não vai estudar aqui, a gente vai estudar apenas o sólido, líquido e gasoso, tá? Então aqui, ó, vou ler um pouquinho para vocês, né? Depois eu explico. Então aqui o estado sólido considera-se que a matéria do corpo mantém a forma macroscópica e as posições relativas das suas partículas. As moléculas se encontram próximas umas das outras com forte atração entre elas. Nestas condições, possui forma e volume próprio, independente do corpo onde se encontra. E ainda o movimento é praticamente nada. É particularmente um aqui está errado, nas áreas de, é particularmente estudado nas áreas de estática e da dinâmica, tá? Então esse estado sólido é importante, ele tem volume e forma bem definida. Então, se eu pegar um cubo de gelo, ele vai ter a forma de um cubo, né, com aquele volume bem definido. Já não acontece isso quando a gente vai para o estado líquido. Olha o que é o estado líquido. O corpo mantém a sua quantidade de matéria e aproximadamente o seu volume. A forma, a posição relativa das suas partículas é variável, se adaptando conforme o corpo. Ou seja, no estado líquido, né, a água ela vai ter a forma do recipiente. Então, se eu botar essa água em outro recipiente, ela vai ter a forma desse recipiente. O volume é praticamente o mesmo, tá? O volume quase não se altera, mas a forma dela é do recipiente, tá? Então, o estado líquido tem um volume bem definido, mas de uma forma que depende do recipiente, tá? E a gente estuda isso na hidrostática e hidrodinâmica. E o estado gasoso, o corpo mantém apenas a quantidade de matéria, podendo, deixa eu dar uma coisa, podendo variar amplamente a forma e o volume. As partículas possuem forma de atração nula e movimentos bruscos, tá? Que é a agitação térmica. Então, nesse estado gasoso,
né? Nem o volume e nem a forma é definida. Né? Se eu botar, tipo, 1 metro cúbico de gás dentro de um recipiente, esse recipiente tem 20 metros cúbicos de tamanho, e esse gás ele vai ocupar cada centímetro desse recipiente, ou seja, ele vai ocupar esses 20 metros cúbicos. Por isso que ele não tem nem volume e nem forma definida. Tá? E a agitação térmica é muito grande entre eles. Tudo bem? E aqui também tem um pouquinho do plasma, né? É o estado em que a maioria da matéria se encontra no universo. Por mais que pareça estranho, né? Como a maioria da matéria estão nas estrelas, e as estrelas são praticamente, elas se encontram no estado de plasma. Por isso que a maioria do material, né, do universo se encontra nesse estado de plasma. Ok? Uma breve explicação sobre esses estados físicos. Tudo bem? Aqui tem mais um slide bem legal, né? Então, aqui o primeiro caso é o sólido, então tem fortes ligações, mantendo bem a sua forma e volume. O líquido, as ligações já não são tão fortes, então ele se mantém o volume, mas não a forma em si. O gás pode ver que tem uma grande agitação térmica, né? Então ele não tem nem forma e nem volume definido. O plasma, né, tem uma agitação térmica muito maior, e o condensado pulsátil, né, que a agitação térmica é praticamente nula. Por quê? Porque está muito próximo do zero absoluto. Tranquilo? Tá? Então, aqui, ó, principais mudanças de estado. Isso aí vocês já viram lá no ensino fundamental, né? Então, do sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Do líquido para o gás, a gente chama de vaporização. Tá? Do gás para o líquido, liquefação ou condensação. Tá? Do líquido para o sólido, solidificação. Esse é fácil, né? Só solidificação. Tá? E ainda tem casos que ele pode passar diretamente do estado, né, do sólido para o gasoso, que a gente chama de sublimação, ou, né, do gasoso para o sólido, alguns livros chamam de ressublimação, tá? Ou sublimação também, ambos os nomes estão corretos, ok? Do sólido para o gasoso, um caso que é bem comum é a naftalina, né? E ele é comum porque ele acontece nas condições ambientes, né? Ou seja, pressão e temperatura ambiente. Então, a naftalina, ela não passa para o estado líquido, ela passa do sólido diretamente para o gasoso, tá? Então, é um exemplo prático de sublimação, é o que acontece com a naftalina. Ok? Então, antes de estudar o calor latente, né, que a gente vai ser a nossa base da aula hoje, eu quero mostrar uma apresentação para vocês, que é o que aqui quando acontecem as trocas de fase aqui no simulador do PET Colorado. Vou pegar a água que vocês conhecem bem, tá? Então aqui, ó, vocês estão vendo que tem um arranjo e um volume bem definido. Por mais que essas partículas estão vibrando, mas ele tem um volume bem definido, tá? E olha a temperatura que está, em 146 Kelvin. Posso colocar aqui em Celsius para facilitar para vocês, tá? O que acontece? Né? Nessa temperatura de menos 127 graus Celsius, né, a água se encontra no estado de sólido. Né? Quando ela chega perto do zero, ela vai trocar, né, de sólido para líquido. Então, vai acontecer a fusão da água. Né? Então, vamos aquecer um pouquinho. Até perto do zero. Ó, então, tu pode ver que a agitação começou a aumentar. E eu estou com uma temperatura muito próxima do zero. Tá? Algumas partículas já começaram a derreter, né? Mas ainda tem um certo volume. Se eu aquecer mais um pouquinho, ó, agora já passei, estou em 7 graus Celsius.
esperar termalizar isso aqui, olha o que vai acontecer com essas partículas. Elas estão perdendo o volume que elas tinham bem definido, né? E ocupando o volume do recipiente. Deixa eu aquecer um pouquinho para agilizar o processo. Então está a 21 graus Celsius. Esse é um pouquinho para agilizar, que está derretendo o gelo. Demora um pouquinho, né? Então, ela vai ocupando o espaço desse recipiente, tá? A animação não ocupou esse espaço, não sei porquê, mas vai ocupar todo o espaço do recipiente, tá bom? Vai ficar desse jeito aqui, tá? Ocupando todo o espaço do recipiente, tá? Se eu aquecer ainda mais essa água, eu vou transformar ela, né? Vou provocar vou evaporar, né? Vou provocar uma vaporização, então vai trocar do líquido para o gasoso. Então pode ver que tem algumas partículas já que começaram a borbulhar aqui. Agora já estou em cima da temperatura, vou aquecer para que o processo seja mais rápido. E vocês podem ver que essas partículas já começam a querer ocupar todo esse espaço aqui, né? Elas têm muito mais energias, cada partícula, então o movimento dela é muito maior, e ela começa a querer ocupar todo o espaço, né? Então, no caso do gás, ela vai ficar assim, ocupando todo o espaço, ok? Então, essa são as trocas do estado que acontecem, ok? Aqui depois vocês podem brincar aqui no PET colorado, tem outros materiais, tipo o neônio, né? Que ele tem temperaturas, né, bem baixas de fusão, então em menos 259 graus Celsius ele é sólido, só que em menos 246 ele já é líquido e em menos 217 ele já é um gás, tá? Então tem vários aqui e aqui ainda posso mexer com pressão, mas isso é assunto para a próxima aula, não é hoje ainda, ok? Então a gente já viu as mudanças de fase. E como que acontece? O que que eu preciso fornecer? O que precisa esse gás receber para trocar esse estado? Né? Precisa receber energia, né, para trocar, porque as partículas elas têm que se agitar de alguma maneira. A única maneira de fazer isso é fornecer energia para elas. E qual é a quantidade de energia que eu tenho que fornecer para transformar esse estado? Para isso a gente chama essa quantidade de energia necessária, a gente chama de calor latente, tá? Que a gente vai usar a letrinha L. O que é o calor latente? Ó, vou ler aqui para vocês. É a quantidade de calor Q necessária por unidade de massa M para fazer uma substância mudar de estado. Então, o que isso quer dizer? Que o calor latente é a quantidade de energia necessária para fazer que uma quantidade de massa, ou seja, né, nesse caso vamos usar a grama, que uma quantidade de grama transforme de estado. Então, eu preciso fornecer, vamos dizer, para a água 80 calorias, né, para que uma grama de água se transforme de sólido para líquido, ok? Então, esse calor latente, a gente vai chamar de calor latente de fusão, tá? Porque estou trocando de estado do líquido, do sólido para o líquido. E também posso ter o calor latente de vaporização, quando eu troco do líquido para o gasoso. Na água, isso é em torno de 540, tá? Depois eu tenho uma tabelinha mostrando para vocês. As maiorias na grande maioria das vezes, vocês vão usar as unidades nessa caloria por grama, tudo bem? Tá? Então, vai ser a quantidade de calorias, né, que uma grama vai ser transformada. Por isso que a gente aqui usa essa formulazinha aqui, ó. Calor latente L é igual à quantidade de calor necessário dividido pela massa, ok? Aqui eu tenho uma tabela, né?
O importante é que vocês, além de saber o valor do calor latente, vocês também têm que saber o ponto de fusão, ou seja, e o ponto de ebulição, o ponto de vaporização para cada substância. A vaporização a gente também chama de ebulição, tá, pessoal? Então, aqui, ó, pegar a água, o ponto de fusão é 0 graus Celsius, né? Como falei, precisa em torno de 80 calorias aqui, né? Na maioria dos exercícios a gente vai usar 80, um número mais redondo. E na água, para o ponto de ebulição, de vaporização, é 100 graus Celsius e preciso de em torno de 540 calorias para trocar de fase. Aqui tem uma tabelinha com vários, tá? Mas o que a gente mais usa é água, né, por questões de facilidade e que a gente consegue observar, né, em condições ambientes, os três estados dela, né, tanto o gelo como o líquido e como o vapor. Ok? Mas aqui tem vários, tá? Vamos fazer um exemplo para como que funciona. Tá? Porque agora vocês vão ver que a gente vai ter que usar essa nova ideia do calor latente e também o que a gente viu sobre, né, o calor específico e a capacidade térmica que a gente viu na outra aula. Então, aqui, ó, exemplo de troca de estado. Dispõe-se de 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius, que recebem calor continuamente em uma fonte, sendo a temperatura final do conjunto igual a 10 graus Celsius, né? Agora é positivo. E dados: o calor específico do gelo é 0,5 calorias por grau Celsius. O calor latente de fusão é 80 calorias por grama. O calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Pode-se afirmar que a quantidade de calor total recebida é igual a... Então, eu quero saber quanto de calor que eu não forneci. Para começar, a gente tem que entender uma coisa. A água troca de estado a 0 graus Celsius, mas esse gelo está a menos 10. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar esse gelo, levar de menos 10 até 0. Tá? No 0, ele vai trocar de estado. Né? Quanto à última gota de gelo trocar de estado, a última grama de gelo trocar de estado, é aí que vai começar a mudança de temperatura, tá? Então, tá a 0, ele vai trocar de estado, então eu vou usar a minha equaçãozinha de calor latente, e depois que ele trocou de estado, né, eu vou ter que levar essa água, que agora não é mais gelo, é água, de 0 até 200 graus, até 10 graus Celsius. Eu vou ter que aquecer e novamente vou usar o calor específico, nesse caso, o da água, tá bom? Então, para resolver esse problema, eu vou dividir em 3 partes a resolução, tá? Primeira parte é calcular de menos 10 até 0 graus Celsius. Depois vou calcular a quantidade de calor necessária para a mudança de estado, né, de gelo para água, e depois eu vou calcular a quantidade de calor de 0 até 10 graus Celsius, tá? Então, vou sair para fazer aqui para vocês acompanharem, tá? Então, vou calcular aqui a mudança de estado, né? A gente já viu, então vou fazer um pouquinho mais... A mudança de estado, não, desculpa, a variação de temperatura. Então, a gente vai calcular o Q, eu vou chamar esse aqui de Q1, tá? Aqui eu vou chamar de Q2 e esse aqui eu vou chamar de Q3. Vai ser a massa de gelo, que é 200. Agora, isso aqui é gelo ainda, tá? Então, isso aqui ainda a gente se encontra no estado de gelo. Então, o calor específico que eu vou usar aqui é o do gelo, que ele deu lá, que é 0,5, tá? E a variação de temperatura, né? O ΔT ali vai ser o quê? A temperatura inicial, que é menos a temperatura final, que é 0, menos a temperatura inicial, que é menos 10. Tá? Então, o meu Q1 vai ser igual, né? Menos com menos aqui, né? Tá multiplicando, vai dar mais, então isso aqui vai ficar mais 10,
Então, vai ficar 200 vezes 0,5, que vai dar 100, vezes 10, que vai dar 1.000 calorias. Então, o Q1 foi 1.000 calorias. Agora, a mudança de estado, eu vou chamar de Q2. O Q2 eu vou ter que usar qual formulazinha? Do calor latente. Então, volta aqui no calor latente. A gente sabe que calor latente é igual a quantidade de calor sobre a massa. Posso pegar esse M aqui, ó, e trazer para cá, passar ele multiplicando L. Então, vai ficar M vezes L igual a Q. Que eu posso escrever Q igual a M vezes L, tá? Então, eu posso escrever essa equação desse jeito aqui, ó. M, que é a massa, vezes o calor latente, que é o L. Então, meu Q2 vai ser a massa, que é 200 gramas, né? Vezes o calor latente, que nesse caso, né, o calor latente de fusão da água, que é 80. Fazendo essa conta aí, cadê o Q? Q2 é igual 2 vezes 8, tá? 16, 1, 2, 3 zeros. Então, 16.000 calorias. Ok? E no último caso, que eu chamei, esse aqui vai ser o meu Q3. Vai ser igual a massa, que continua 200, mas agora isso aqui, ó, não é mais gelo, já transformou. Agora isso aqui é água. Água. Tá? Então, o calor específico da água, a gente sabe que é 1. E a variação de temperatura aqui, ó, foi, né? Qual é a temperatura, ó? Aqui eu levei de menos 10 até 0, aqui trocou, então a mudança de estado continua a 0, então essa temperatura inicial que vai ter aqui, nesse último caso, vai ser quanto? Né? A temperatura inicial vai ser 0, mas a temperatura final é 10, então isso aqui vai ficar temperatura final, que é 10, menos a temperatura inicial, que é 0. Então, Q3 vai ser igual 200 vezes 1, 200 vezes 10, 2.000 calorias. Agora, para terminar o cálculo aqui, né? O meu Q, vou botar aqui Q total, tá? Vai ser igual a quem? O meu Q1 mais o meu Q2 mais o meu Q3. Então, meu Q total vai ser igual a 1.000 mais 16.000 mais 2.000. Então, meu Q total vai ser igual a 19.000. 19.000 calorias. Então, né, vocês viram que eu tive que usar o conhecimento que eu já tinha, né, sobre calor específico, né, sobre o aquecimento, e usei o que eu aprendi hoje sobre mudança de estado. Ok? Então, esse é um tipo de exercício que vocês vão encontrar, e sempre que tiver a temperatura fora dos pontos, né, de troca de estado, vocês têm que levar até aquele ponto. A maioria das vezes os exercícios vai ter aquele ponto, né, salvo da água, porque a água é uma substância bem conhecida, então a gente sabe qual é os pontos de fusão e de vaporização, então às vezes ele não dá, mas vocês já sabem, tá? E também o calor específico da água, às vezes ele não dá, porque já o calor específico, a caloria é definida pela água, então o calor específico da água é 1, só que não esqueça que o do gelo, o calor específico é 0,5. Ok? Outra coisa importante, né? Aqui eu estou trocando, né? Eu estou transformando de fusão, estou transformando de sólido para líquido. Só que eu também posso fazer isso de líquido para sólido. O que vai acontecer? Eu vou ter que retirar energia
dessa substância, né? Então, nesse caso, né, se eu estivesse fazendo caminho inverso, isso aqui não seria 80, mas sim menos 80, né? Então, tu vê se eu ter que fornecer para trocar de sólido para líquido, né? No caso de líquido para sólido, eu tenho que retirar calor, né? Vou ter que retirar a mesma quantidade, só que por isso que eu ponho um sinal negativo ali na frente, ok? Então, no caso aqui, ó, o calor latente de fusão é 79,71. Se fosse calor latente de solidificação, seria menos 79,71. Isso é válido para todos os casos, tá? Tudo bem? Então, esse aí é o nosso troca de estado. E agora a gente vai complicar um pouquinho mais, tá? Já está finalizando a aula por hoje. Que a gente chama de equilíbrio térmico e mudança de estado. A gente viu que o equilíbrio térmico, né, é a gente junta as substâncias. Né? Então, imagina, eu posso pegar essa quantidade de água e botar uns 2 cubos de gelo aqui dentro. Qual vai ser a temperatura final dessa água? Então, eu tenho que, além da minha troca de energia ali, vai acontecer uma mudança de estado ali dentro da água. Então, tem que levar tudo isso em conta. Então, o que eu tenho que calcular? Tenho que calcular as quantidades de calor que vão estar envolvidas, né? Então, agora as quantidades de calor vão ser um pouco maiores, né? Nesse caso aqui, ó, que eu estou aquecendo, estava aquecendo água para até 10 graus Celsius, olha quantas trocas de estado que eu tive. Eu tive que calcular uma, duas, três. Então, por isso que agora eu vou ter mais quantidades de calor, né? Eu vou ter o Q1, o Q2, o Q3, né? Naquela, eu tinha uma substância, mas para calcular o equilíbrio térmico eu vou ter que usar 3 quantidades de calor para ela, ok? Então agora vai começar a ficar um pouquinho mais complicado porque eu vou ter mais coisas envolvidas. Vou ter que usar mais quantidades de calor envolvidas, tá? Mas a teoria é a mesma, né? O equilíbrio térmico, o somatório de todas as quantidades de calor envolvidas tem que estar zero. Tá? Por quê? Porque uma substância fornece energia para outra. Tudo bem? Fazer um exemplo aqui, ó, peguei esse exemplo aqui pronto já para ser mais rápido. Então, vou ler aqui para vocês para a gente fazer junto, tá? Então, ó, são misturados num recipiente. Deixa eu botar aqui para ficar maior. Né? São misturados num recipiente de capacidade térmica desprezível, ou seja, né, protegido do ambiente, então ele não troca calor com o ambiente. 150 gramas de água a 80 graus Celsius com 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Então, tenho 150 ml de água aqui, mais 50 gramas de gelo. Determine a temperatura de equilíbrio térmico da mistura, considerando o calor específico da água 1 e o calor de fusão do gelo como 80 calorias por grama. Ok? Então, agora qual é a temperatura final dessa água aqui? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou ter que calcular, né, as quantidades de calor envolvidas. O meu gelo já está a zero, então eu não preciso ir até 0 graus Celsius. Ele já começa com o calor latente. Então, primeiro eu tenho que calcular a quantidade de calor necessária para transformar esse gelo em água. Então, aqui, ó, calor liberado pela fusão do gelo, que já está a 0 graus Celsius, né? Ele calcula aqui, ó, fusão do gelo, Q1, que eles chamam de Q1, vai ser a massa, que é 50 gramas, vezes o calor latente, que é 80 calorias. Então, o Q1 é 4.000 calorias. Agora, eu vou ter que calcular o calor retirado da água, né, para chegar para essa temperatura. Então, o calor retirado da água para resfriar de 80 a 0 graus Celsius. Deixa eu ver aqui, ele faz de uma maneira. Tá.
Aqui ele faz de uma maneira diferente que eu acho que é mais complicada. Mas não se preocupe. A gente vai fazer da maneira mais simples, né? Porque de complicado já basta a física. Então, ele calculou já o Q1. Então, o Q1 a gente calculou que era 50 vezes 80, que deu vezes 80, que deu 4.000 calorias. Agora eu vou calcular o Q2. O Q2, vamos continuar. Vou pegar da água. Então, qual é a minha massa da água? É 150 gramas. Então, vou usar a fórmula do calor específico, né? É que eu não estou colocando a fórmula para não ficar digitando muita coisa, senão fica muito lento o processo, tá, pessoal? Então, o calor específico, a massa da água, que é 150, o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura. Aqui nós temos que ter cuidado, tá? Então, a variação da temperatura é a temperatura final, que era 80, menos a temperatura que vai chegar. Eu não sei quanto que é. Se eu não sei quanto que é, eu vou colocar X. Só resolvendo esse Q2 para ficar mais bonitinho. Vai ficar 150x mais 150 vezes 8. Vai dar 30, 120, um zero, outro zero. 12.000. Então, 150 vezes 80 vai dar 12.000. Agora eu vou calcular o Q3. Quem vai ser o meu Q3? Nesse caso, o Q3, né? Ó, o Q2 vai te levar a água, as 150 gramas de água, que está a 80 graus Celsius, até a temperatura X. Agora eu tenho que levar essa quantidade de gelo aqui que transformou em água, que agora é água, né? De 0 graus Celsius até a temperatura X também. Então, qual é a quantidade de água que eu tenho ali? Se era 50 gramas de gelo, agora é 50 gramas de água. O calor específico da água continua 1 vezes a temperatura final menos a inicial. Aqui, pessoal, só cometi um erro aqui. É final, que é o X, menos a inicial, que é 80, tá? Então, isso aqui vai ficar 150 menos 1.200, tá? Só corrigindo aquele erro ali. Aqui também vai ser X, que é a temperatura final, menos a inicial, que é 0. X menos 0 é X, então Q3 vai ser 50x. Ok? Agora, o que eu tenho que fazer? Somar tudo igual a 0, né? Então, eu tenho que Q1 mais Q2 mais Q3 tem que ser igual a 0. Nesse caso, foi bom que deu poucos, né? Só deu 3. Agora, é só somar esses 3 aqui. Então, um sinalzinho igual. Então, meu Q1 é 4.000. O meu Q2 é 150x menos 12.000. E o meu Q3 é 50x. Então, vamos lá. Tudo que tem letra eu posso somar. Então, 150x mais 50x vai dar 200x. Então, está ali, apago isso. Tudo que não tem letra também posso somar. Então, 4.000 menos 12.000 vai ficar
menos 8.000. Então, esse 4.000 somei lá, ficou isso aí, beleza? 200x menos 8.000. Agora, o que passo o 8.000 para o outro lado, vai ficar positivo. Agora, x vai ser igual a 8.000 dividido por 200. X é igual a 40 graus Celsius. Deixa eu ver aí. Deixa eu só copiar aqui, que escrevi aquela 40 graus Celsius. Ou seja, minha temperatura final daquela mistura é 40 graus Celsius. Fiz um pouquinho diferente do que o cara mostrou aqui, né? Do exercício aqui, que eu copiei a resposta pronta para ficar mais rápido, mas não gostei muito da resolução que ele fez, então preferi fazer da minha maneira que eu acho mais fácil. Essa maneira aqui que ele faz não é passo a passo, né? Não é tão intuitivo, tá? Mas está aqui feito, se alguém quiser olhar aqui para entender, também pode usar, e se preferir pode usar essa maneira sem problemas, tá? Mas essa maneira que eu fiz aqui é a que a gente usa realmente a teoria. Então, calculei as 3 quantidades de calor envolvidas, somei tudo, igualei a zero e resolvi o sistema, tá? Então, acho mais simples fazer dessa maneira. Vou deixar a lista de exercícios para vocês treinarem, e qualquer dúvida é só mandar para mim, que eu tenho o maior prazer em ajudar vocês, ok? Um grande abraço a todos e fiquem bem, beleza?